Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que, quando o encontrarmos, Ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estamos nos preparando para que, quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também. Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa. Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente. Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Há mais ódio circulando, os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade. Mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ou irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá.
Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas Escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje. A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade, e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia têm a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas: "Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Junto com isso está a zombaria generalizada. O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. "Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo. A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo.
Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso? Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo. Não perca esta importante mensagem. É sobre isso que o livro de Apocalipse tem falado o tempo todo. Sua eternidade depende do que você faz com esta verdade hoje. Veja bem, não amanhã, hoje. O livro do Apocalipse está cheio de simbolismo e imagens. Se você não tomar cuidado, poderá interpretar mal o que os versículos estão falando. Por exemplo, você sabe se eles falam sobre o passado ou sobre o futuro? Uma coisa é certa: nesses versículos estão as advertências de Deus para todas as pessoas na Terra hoje. A compreensão destes avisos se destina a ajudar todos, cristãos e não cristãos, a saber o que fazer, especialmente nesta era, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim do mundo. O livro do Apocalipse está nos chamando a acordar para a verdade de que a eternidade é real e tudo o que fizermos e deixarmos de fazer hoje determinará o resultado dessa eternidade. Ele está nos despertando para a realidade de que existe um céu e um inferno com um lago de fogo. Todos os que já viveram na Terra e aqueles que nascerão antes da vinda de Cristo acabarão em qualquer um desses dois lugares quando deixarem este mundo. Um dia todos nós devemos enfrentar o julgamento e prestar contas ao dono de nossas vidas sobre como vivemos nossas vidas na Terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está vivendo como alguém que está pronto para se encontrar com o Senhor? É muito importante que você esteja. Quero mostrar a você uma mensagem importante de Apocalipse capítulo 12 hoje. No final desta mensagem, quero que você entenda os tempos em que estamos, a força por trás das coisas que estamos vivendo hoje e como você pode se manter livre das influências negativas desta era, antes do retorno de nosso Senhor. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo nos diz três coisas. O diabo está na terra agora e não no céu, porque está escrito: festejai, ó céus, ai da terra, pois o diabo desceu até vós. O diabo está furioso, cheio de fúria. Ele sabe que o tempo dele é curto. E se o tempo de Satanás é curto, isso significa que estamos cada vez mais perto do fim. Veremos mais sobre isso antes do final desta mensagem e você realmente entenderá o que essa afirmação significa. Se você ler toda a Bíblia, notará que o diabo está por trás de toda forma de mal e destruição que aconteceu à humanidade. Esse mal e destruição incluem tudo, desde o engano que levou à queda da raça humana até as provações e sofrimentos de Jó, desde o pecado que mergulhou a humanidade em uma vida inferior à que Deus pretendia, até a escravidão que prende as pessoas até que elas acabem no inferno por toda a eternidade. Estas coisas confirmam que o diabo está na terra. Você pode ouvi-lo dizendo isso a Deus em Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Antes de Satanás começar a vagar pela terra, ele era um anjo no céu, mas quando se rebelou contra Deus foi expulso e caiu na terra. O livro de Apocalipse aponta para isso. Fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também chamado de diabo, e aqueles anjos que se aliaram a ele, lutaram contra o arcanjo Miguel e os seus próprios anjos que não caíram no engano do diabo.
Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eles caíram na terra e agora pretendem destruir a criação mais valiosa de Deus, a humanidade. Esta é a razão do caos sobre o qual você pode ter lido na história e do caos que você está vendo acontecer hoje em todo o mundo. Este curto versículo de Apocalipse 12 contém uma visão muito profunda que explica por que tem havido tanto pecado e maldade em nosso mundo desde os dias de Adão até o exato momento que vivemos agora. À medida que nos aproximamos do fim dos dias, ele sabe que não tem muito tempo e está determinado a destruir tudo o que puder. Até agora o diabo estava concentrado em enganar as pessoas e roubar delas a verdade e a vida, as distraindo no seu esquema destrutivo. No entanto, agora ele lançou uma guerra total contra o povo de Deus, usando todos os meios necessários, bem como mantendo os incrédulos presos na sua incredulidade até que os destrua com sucesso, para que não possam encontrar a salvação. Ele está usando tudo ao seu alcance para afastar de Deus o maior número possível de almas através do pecado, dos sistemas mundanos, das tentações, das pressões e até mesmo dos problemas. Ele espera poder levar consigo muitos do povo de Deus para a condenação eterna. Mas você não precisa ter medo. Deus providenciou uma maneira de escapar, dando Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, que nos mantém afastados de Deus, ele também derrotou Satanás para sempre naquela cruz em nosso favor. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O mundo hoje é um foco de pecado, abuso, maldade, abominações, morte e dor. Quando dizemos que o diabo se tornou desenfreado, você pode ver tudo isso ao seu redor, tanto dentro como fora das quatro paredes da igreja. Dentro das nossas igrejas há falsos profetas, enganando as pessoas com palavras que não concordam com a palavra de Deus, encorajando as pessoas a viverem para si mesmas e não para Deus. Eles estão usando as pessoas para satisfazer a sua própria ganância, em vez de levá-las a Deus. Além disso, dentro da igreja há pessoas que levam vidas duplas, passando a impressão de bondade, mas vivendo na ganância, sem se incomodarem com a pecaminosidade e vivendo com um coração impenitente e endurecido contra a verdade. Você também tem dissensões e divisões, amargura e falta de perdão na igreja. E também, quando olha para fora da igreja, você pode ver como todo lugar está infestado de guerras, crises, doenças, estilos de vida abomináveis e abusos. A sociedade continua normalizando abominações e agindo contra a justiça. Essas coisas não estão simplesmente acontecendo. São os reflexos do que lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O diabo está cheio de fúria porque o seu tempo é curto, então ele está decidido a destruir. E assim, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Neste mundo você tem apenas um inimigo verdadeiro, e é quem faz de tudo para não descansar até destruir completamente sua alma na condenação eterna: o diabo. É exatamente aqui, neste versículo que vou ler de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que o diabo quer que você esteja no último dia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é então o nosso consolo em todas essas coisas? A resposta é Deus. É nos voltando e focando em Jesus que encontraremos segurança. A Bíblia nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram segurança. Um relacionamento com Jesus coloca você no caminho da salvação eterna e da vida no céu. Esse relacionamento coloca você nesse caminho e seu foco em Jesus te manterá nele. Você deve colocar sua fé em Jesus para vencer esta batalha. Veja, Jesus já venceu o diabo e conquistou a vitória sobre ele.
Agora, através de Jesus, também recebemos o poder para vencer o diabo e resistir às suas tentações. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pressões surgirão em nosso caminho como seguidores de Jesus, mas devemos encontrar conforto nisso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já nos prometeu vida eterna e um lugar de descanso, paz e abundância no reino de Deus para sempre. Não há nada que Satanás possa oferecer que supere isso. Nenhum conforto na terra, nem ameaça de morte deveria fazer você jogar fora sua fé em Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 4, ele disse aos seus discípulos e indiretamente também a nós, porque também somos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Há um lugar no céu para quem crê e mantém os olhos em Deus. Você deve continuar focado nele, apesar de todas as distrações. Todas as coisas que mencionei anteriormente são sinais que apontam para o final de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que é o tempo curto. Embora a eternidade seja longa, o tempo antes de entrarmos nela é muito curto. Uma decisão errada, uma distração, um momento de engano pode custar sua salvação para sempre. A maldade e o estilo de vida abominável do mundo de hoje são a prova de que muitas almas estão perdidas e não conhecem o caminho. Mas o caminho está sempre aqui, e seu nome é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para todos que ainda não se voltaram para Jesus através da fé, pois cada dia que fica longe, você se mantém afastado da sua própria salvação, volte-se para Jesus agora, para que você não acabe em um lugar de dor e arrependimento por toda a eternidade. Quase todos os sinais do fim dos tempos profetizados na Bíblia há milhares de anos foram cumpridos diante dos nossos olhos. Este não é o momento de discutir se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Continuar negando a autenticidade da palavra de Deus, mesmo com evidências, não é sábio e custaria sua alma para sempre. Jesus diz: Venha a mim e eu lhe darei descanso. Você precisa se concentrar apenas em Jesus. Deixe os pesos e as distrações de lado. Lembre-se de que fora dele não há caminho, nem vida, nem verdade, por mais sutis ou bem intencionados que possam parecer. Lembre-se da parábola das virgens sábias, e não adormeça, nem deixe sua luz se apagar. Continue a falar e a defender a verdade. Continue atento a esses sinais e espere a vinda do seu Senhor e Salvador. Peça a Deus que te dê sabedoria e um coração com discernimento para sempre conhecer e defender a verdade. Que possamos caminhar com o Senhor diariamente para não nos perdermos no caos e na teia do engano de Satanás. Lembre-se das palavras de Jesus: nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino de Deus. Lembre-se de que não se trata apenas do que você diz, mas do coração de onde isso vem. Será que Jesus reina apenas nos seus lábios ou também no seu coração? Será que você só concorda com a Bíblia quando ela apoia o que você pensa ou faz você se sentir bem e argumenta contra ela quando ela te incomoda? Devemos preparar nossas vidas por meio do arrependimento e do relacionamento com Jesus. Devemos estar prontos, nos concentrando nele e o seguindo de todo o coração. Precisamos nos posicionar contra tudo que Deus se opõe e devemos abraçar apenas o que ele aceita. Como sabemos disso? Através da palavra. Deus nunca pode mentir ou se contradizer. Ao manter o foco, seja encorajado com a promessa de Jesus de que um dia ele te levará para estar onde ele está. Ele está falando sobre o céu, e se tem um lugar que você jamais deve perder, é o seu lugar no céu. A Bíblia nos diz que lá haverá alegria, paz, descanso e glória indescritíveis. O céu e a terra não são iguais e são incomparáveis. O céu é um lugar muito melhor. Não há guerras, contas, desemprego, corrupção, crime, lágrimas ou pecado. No céu, sua vida não será atormentada pelo medo de más notícias, morte, envelhecimento, carência, perda ou decepção. O céu é a definição de perfeição além da mente humana. Lá você testemunhará
e estará na presença de Deus para todo sempre. Eu encorajo você a permanecer sempre focado em Jesus. Se cerque das coisas que te lembrem de sua cidadania celestial e confie em Deus para te ajudar a terminar bem a sua jornada. O que Deus fez por você no passado não é nada comparado ao que Ele está prestes a fazer em sua vida hoje e no futuro. Mas quando Deus te abençoa, você deve aprender a não falar sobre isso para todo mundo logo de cara. Ao fazer isso, você está protegendo a si mesmo e sua bênção daqueles que não estão felizes com você. Muitos crentes não sabem disso, mas nem todos estão felizes com você. Tenho um amigo que recentemente é vítima disso. Demorou muito tempo para ele perceber que andar em amor como um filho de Deus não significa estar muito aberto a todos ao seu redor. Ele era usado e maltratado pelas pessoas porque pensava que, como as intenções dele eram boas para com elas, as delas eram para com ele. Mas esse não era o caso. Se lembra que Jesus nos disse para sermos gentis como as pombas, mas sagazes como as serpentes? Mateus capítulo 10, versículo 16. Estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as cobras e inocentes como as pombas. A pomba é conhecida por ser inofensiva em muitos níveis. A cobra, por outro lado, é por sua capacidade de se mover furtivamente. Quando Jesus estava conversando com o líder judeu Nicodemos, ele disse que os nascidos do Espírito de Deus são como o vento. Você não pode realmente dizer para onde ele está indo ou de onde vem. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve seu som, mas não se sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito. Meu amigo e minha amiga, a profundidade e sustentabilidade da próxima bênção que chegará à sua vida podem depender desta mensagem, e te encorajo a prestar atenção nela. Como filho de Deus, você precisa entender quando a palavra de Deus alerta sobre ter cuidado com as pessoas ao seu redor. Agora, para equilibrar esta verdade, essa não é uma mensagem dizendo para você suspeitar que tudo e todos são uma ameaça. Não estamos clamando paranoia, mas discernimento. O crente, pelo Espírito de Deus, foi chamado a testar os espíritos por trás das coisas e das pessoas, a saber quando falar e quando calar, quando agir ou não agir, e a saber com quem compartilhar algumas coisas e de quem se afastar. Essa mensagem é necessária hoje, especialmente com a influência da internet e das redes sociais. Quase tudo hoje em dia passa nas redes sociais. As pessoas compartilham suas localizações, programações diárias, compromissos. Na verdade, você pode prever muito sobre muitas pessoas por meio das coisas que elas compartilham. Infelizmente, muitos ficam desapontados e arrependidos depois de compartilhar bênçãos com as pessoas erradas. Nem tudo sobre você deve ser conhecido por todos. O Espírito de Deus conhece você e conhece os corações e intenções das pessoas ao seu redor. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar cada pessoa de acordo com sua conduta, de acordo com o que suas ações merecem. É uma questão de que o Espírito Santo sabe e está orientando você a fazer, e não do que seus olhos estão vendo ou seu cérebro lhe diz. Por exemplo, eu já fui levado a confiar algumas questões secretas a pessoas fora da minha família. Isso não significa que eu tenha menos amor à minha família. O Espírito Santo conhece aqueles que conseguem lidar com as coisas que você está compartilhando e aqueles que não. Conhece aqueles que podem se tornar instrumentos nas mãos do inimigo contra você, mesmo sem eles saberem. Você sabia que algumas pessoas ficam irritadas com você sem nem saber por quê? Algumas pessoas simplesmente te odeiam. Talvez tenham ouvido algo sobre você ou alguém plantou essas sementes por conta do preconceito. Algumas pessoas até herdam preconceitos. Todas essas coisas, na verdade, não vêm delas, mas do diabo. O apóstolo Paulo certa vez solicitava orações da igreja em relação ao avanço do evangelho. Ele pediu que também orassem para Deus e guardasse ele e sua equipe de homens ímpios que às vezes se disfarçam de crentes. No livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: Ore também para que sejamos salvos das garras dos homens maus, pois nem todos amam o Senhor. Há muitos anos, uma velha amiga minha desfrutava do favor e das bênçãos de Deus em sua vida. Da escola aos relacionamentos, das finanças à fé, ela foi abençoada. Quase todos os domingos, na igreja, ela tinha um testemunho para compartilhar.
Esta era uma jovem que, como todos os outros jovens da igreja, estava apenas começando a vida, mas já realizava suas conquistas. E adivinha, nem todos que aplaudiram durante seus testemunhos ficaram felizes com ela. Fiquei chocado quando um dia ela me diz que alguém confessou que nem sempre ficava feliz quando ela prestava seu testemunho. A pessoa também disse que não era o único e que havia outros que pensavam da mesma forma que ele. Você pode ou não se identificar com isso, mas a verdade é que nem todo mundo está feliz por você. Portanto, Deus está usando essa mensagem para dizer que quando a próxima bênção chegar, não fale sobre ela. Significa que você não deve prestar testemunho? Não é isso, mas deve aprender que uma das qualidades da sabedoria é que ela seleciona suas batalhas. Você não quer estar em um escritório onde seus colegas não estão felizes porque você parece ser o único a ser favorecido. Lembre-se que você não pode agradar a todos. Você pode tentar distribuir os favores, mas eles podem acusá-lo de acumular alguns dos benefícios enquanto compartilha apenas algumas coisas. Nem todos temem a Deus, meus amigos. Sim, você teme, mas nem todos. O que você está fazendo agora? Que esforços você está fazendo no trabalho? Bom, onde quer que esteja, Deus te abençoará porque você é seu filho. Ele vai te proteger. Essa é sua herança como filho de Deus. Ele mesmo disse isso em Êxodo capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do nosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. E em Isaías capítulo 54, versículo 17, ele também diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como filho de Deus, você é uma semente de Abraão e um herdeiro das promessas de Deus. Porém, se o mesmo Deus nos alerta para termos cuidado com quem compartilhamos as informações de nossas vidas, devemos entender o porquê. Sansão compartilhou o segredo da sua força com alguém que amava, sem saber que isso levaria à ruína. Lembre-se de que eu disse que somos chamados ao discernimento e não à suspeita. Esse discernimento funciona com a sabedoria de Deus. É a capacidade de saber o que fazer na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Lembro novamente que nem todos os homens temem a Deus. A Bíblia nos diz para sermos tardios em falar, tardios em irar e rápidos em ouvir. Esse é o segredo para se proteger dos danos que o inimigo pode trazer à sua vida. Sendo assim, o que Deus está dizendo para você fazer e como você deve fazer isso? Deus diz para ter cuidado ao compartilhar informações sobre as bênçãos em sua vida. Não compartilhe o que não é importante ou útil para uma conversa. Deixe que as próprias bênçãos falem. Não é da sua conta anunciar a todos quanto você ganha, com quem envolve as visões que Deus te deu ou a bênção prometida que você espera. Em vez disso, guarde para ti. Não siga tendências das mídias sociais. Você foi chamado para ser diferente como filho de Deus, completamente guiado pelo Espírito Santo. Uma das maneiras de desenvolver o discernimento é passar tempo orando, jejuando e pedindo esse dom ao Espírito Santo. Ter espírito de discernimento não significa que você será capaz de ler os pensamentos das pessoas enquanto caminha pela rua. A principal maneira pela qual o discernimento funciona é que nos dá a capacidade de sentir as intenções mesmo sem conhecer os detalhes. Se Deus revelar as informações, tudo bem. E se não fizer isso, tudo bem também. Antes de compartilhar informações sobre suas bênçãos, peça orientação ao Espírito Santo. Saiba o que dizer e para onde parar. Não diga mais do que ele permite, para não dar espaço ao inimigo para prevalecer sobre você. Deixe Deus te abençoar e fazer de você a bênção que você deve ser. Você já ficou preso em uma situação que ninguém poderia entender? Ou você já esteve em uma estrada difícil que parece não ter fim? Há momentos em nossas vidas em que somos confrontados com provações que são difíceis demais para serem ditas em voz alta. Os problemas se acumulam até você sentir que está se afogando. Só de pensar nisso você fica sem fôlego. Você pensaria que ninguém consegue entender por que é uma teia de seus próprios erros ou decisões erradas. É muito complicado, então você acha que vai poupar problemas a todos se enfrentar a luta sozinho. Sabe por que muitas pessoas simplesmente desistem da vida? É porque elas decidiram que não tem mais jeito para suas vidas. Elas se convenceram de que ficaram sem chances e declararam que o jogo havia chegado ao fim, quando nem mesmo pensaram que foi Deus quem as criou.
Essas pessoas são as que abraçaram a ideia de ficarem sozinhas. Se elas se importassem com algo diferente de si mesmas, não conseguiriam desistir. Desistir equivale a decepcionar seus entes queridos, pois eles dedicaram tempo para acreditar e apoiar você. Certamente é perturbador para quem ficou ao seu lado ver você aceitar a derrota assim. Já ouviu o ditado que diz que algumas batalhas você deve travá-las sozinho? Isso é verdade, mas apenas até certo ponto. Em tempos de dificuldade, tentamos ao máximo não envolver outras pessoas. É nossa consideração que nos conquista quando decidimos lutar sozinhos e depois contar a vitória. No entanto, existe uma linha tênue entre o altruísmo e orgulho. Temos uma imagem a proteger, uma versão forte e capaz de nós mesmos. Optamos por enfrentar uma batalha sozinhos para provar nosso poder. Afinal, para muitos, uma história de realização agrada mais aos ouvidos que uma história de fraqueza. Eis que o plano de ficar sozinho não funciona. Nós somos projetados para o companheirismo. Mesmo criaturas tão pequenas como as formigas não podem ficar sozinhas. Quando uma formiga fica isolada de sua colônia, ela morre de solidão. As formigas não sabem como se comportar quando estão sozinhas. Elas não conseguem comer ou descansar. Isto é apoiado por pesquisas científicas. A conclusão disso é que muitas vezes pensamos que deveríamos ficar sozinhos. Mas Deus não nos colocou neste mundo por esse motivo. Somos pecadores vulneráveis e frágeis, mas amados por Ele de qualquer maneira. Se Deus apresentou sua sabedoria para que as formigas não fiquem sozinhas, por que você pensaria que Ele nos quer, sua obra-prima, sem companhia? Eu sei que é tão difícil de acreditar. Às vezes parece que ninguém se importa. Temos nossas próprias vidas, alegrias e fardos. Ninguém realmente vê você ou os sacrifícios e a dor que você suportou apenas para chegar onde está agora. Ninguém aprecia seu esforço para se recuperar continuamente. Você sabe por que você se sente assim? É porque você está olhando para o lado errado. Nosso Pai está acima de nós. Ele vê, ouve e percebe tudo o que não podemos. Outras pessoas não conhecem você como Deus conhece. Ele conhece todos os seus interesses, medos e pensamentos. O amor dele por você é maior do que qualquer força imaginável. Como é dito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nossos sentidos são tão limitados em comparação com os dele. Então eu pergunto, por que você está buscando a validação de criaturas que não possuem a onisciência de Deus? No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos conta a história de um homem sozinho, sem filho nem irmão. O seu trabalho não tinha fim, mas os seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Perguntou ele. E por que estou me privando de prazer? Isto também não tem sentido. É um negócio miserável. Por que você está lutando? Por quem você está lutando? A resposta constante é esta: suportamos provações para dar glória ao nosso Pai. Posso não saber a história completa por trás da sua adversidade neste momento, mas você já tentou compartilhar esse fardo com o Senhor? Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Embora estudemos continuamente as Escrituras e as histórias sobre a lealdade de Deus, como cristãos, parecemos ter dificuldade em nos lembrar da sua lealdade. Achamos que Deus é tão poderoso que parece inferior a Ele estar envolvido em nossas vidas. Temos essa noção inconscientemente por causa das histórias que aprendemos na Bíblia. Muitas vezes são grandes e sérios problemas como lutar contra um gigante, dividir o mar e enfrentar leões. As parábolas que aprendemos a amar mostram tanto sobre a intervenção de Deus em situações extraordinárias que pensamos que o que estamos passando não é digno de sua atenção. Nossos problemas parecem tão pequenos quando comparamos as incríveis histórias da Bíblia. Pode ser uma questão de pagar o aluguel em dia, conseguir um novo emprego ou iniciar um negócio. Perguntamos como pode Deus estar envolvido em questões triviais como esta.
A questão é que deveríamos nos concentrar exatamente no oposto. Se Deus permitiu que essas pessoas vencessem essas grandes batalhas, o que mais Ele pode fazer por nós nessas minúsculas dificuldades? Se Ele pode mover montanhas, sem dúvidas Ele pode te ajudar em qualquer coisa. Pode ser conflitos financeiros, físicos ou emocionais. Você é amado por Deus. Mas uma coisa que dificulta a busca por ajuda é que sentimos culpa de maneira abstrata. Nossa consciência pode sentir quando estamos em um relacionamento unilateral. Deus é sempre generoso com você em todos os aspectos. Mas com que frequência você retribui? Tendemos a sentir vergonha de pedir ajuda a Ele quando sabemos que não estamos retribuindo esse favor em toda a nossa capacidade. A boa notícia é que o Salmo 86, versículo 15, ele diz explicitamente: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Deus não ficará ressentido com você. Uma coisa da qual precisamos ter certeza é que Deus adora quando você o busca em momentos de angústia. Faça o seu melhor para glorificar o nome dele, e Ele derramará sua glória sobre você para sempre. No livro dos Salmos há uma oração que segue estas linhas: Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. Alivie os problemas do meu coração e liberte-me da minha angústia. Tudo o que você precisa fazer é pedir e Ele proporcionará consolo ao seu coração ferido. Um pai não deixaria seu filho passar sozinho por uma estrada difícil. Ele não está aqui apenas para proporcionar conforto e consolo, mas também para realmente travar nossas batalhas conosco. No livro de Marcos havia uma mulher que sangrou profundamente durante 12 anos. Ninguém conseguia explicar o problema e por isso ela foi isolada da sociedade por ser considerada impura. Ela estava sozinha o tempo todo. Ninguém queria interagir com ela. Quando Jesus chegou à cidade, ela tentou tocar o seu manto, na esperança de ser curada. Com apenas um toque, o sangramento parou e ela se sentiu livre do sofrimento. Quando Jesus percebeu algum movimento de poder vindo dele, perguntou à multidão quem o tocava. A mulher ajoelhou-se e contou tudo a Jesus, ao que ele respondeu: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte do seu sofrimento. Imagine este cenário. Você está passando por uma situação dolorosa agora mesmo e de repente lhe é dada a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus. Você pode pedir qualquer coisa e Ele garante que será concedido. O que você pediria? Eu sei que podemos ter respostas semelhantes. Poderia ser mais ou menos assim: Senhor, por favor, acabe com esse sofrimento. Basicamente, você pede para superar as dificuldades em um piscar de olhos. Quando Davi falou com Deus, ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como a oração de Davi difere da nossa? Observe como a única coisa que Davi procurava era a presença do Senhor. Na vida, sabemos que a viagem é sempre mais significativa e memorável do que o destino. Por que então nos recusamos a caminhar com Deus em tempos difíceis? Ele merece ser o centro da nossa atenção e o tema da nossa adoração. Deus não agirá e nem te dará um atalho. Lembre-se de que nosso objetivo aqui é ser movido por Deus através de sua graça. Queremos ser dignos de seus instrumentos de amor. Ao enfrentar dificuldades, este objetivo permanece aplicável. Tudo faz parte do plano perfeito de Deus. Claro, Ele quer estar com você, mas como Ele fará isso se você busca apenas os resultados e não a sua companhia? Não queira Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque Ele é o único que você precisa. Submeta-se a Ele e você sairá vitorioso desta batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele lutará por você. O mínimo que você pode fazer é seguir esse caminho com Ele. Habite na presença amorosa de Deus e Ele irá te proteger com seu amor inabalável. Confie em mim.
Deus te levará até a linha de chegada. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. Repita comigo esta passagem do Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você se sente sozinho. E neste exato momento, preciso que você se permita ser vulnerável aos olhos de Deus, pois Ele nunca permitirá que você ande sozinho por caminhos perigosos. Ele te livrará do mal. Semelhante ao que a mulher hemorrágica fez, puxe o manto de Jesus e lance sua fé nele. Ele irá te libertar de toda a sua dor, curar todas as suas feridas e suavizar todas as suas cicatrizes. Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus, mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo. Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta, mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma: uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras:
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei, e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões, isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa, bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer. Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para o indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas entre funcionários e executivos.
Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque a certa altura mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais ficam mais aguçados. Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece e com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito para que, quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga.